E qual que é a tua história? Família católica? Família... Cara, minha família era católica. Só que era uma família católica mais afastada, né? A gente chama de católico de IBGE. É o católico Não praticante. Não praticante, exato. Exatamente. Eu sou de Goiás, interior do Goiás, cidade chamada Morrinhos. Morrinhos? Conhece Morrinhos? Não. Deve conhecer Caldas Novas ali. Sim. Do lado de Caldas Novas. Cidade pequena? Cidade pequena, 40 mil habitantes. Infância como? Brincar na rua? Brincando na rua, só que nessa infância, por isso que eu trabalho a cura interior, nessa infância eu fui rejeitado pelos meus pais. Por quê? Já desde a infância, assim. Meu pai trabalhava muito, meu pai era escravo do trabalho. O Então que ele era fazia? de 7 da manhã às 11 da noite, ele trabalhava em uma lanchonete. Porque o pai dele também trabalhou muito, né? Ensinou eles a trabalharem desde cedo. Meu avô ele ficou doente muito cedo. E os filhos eles tiveram que ir para a roça trabalhar para ter o sustento de casa. Goiás, nessa época, o pessoal trabalhava muito na roça, né? Nas fazendas. Até hoje tem muito isso, mas nem tanto como era antigamente. E aí meu pai precisou trabalhar desde os 7 anos, cara. E quando ele tem a mim, ele chama minha mãe para morar com ele, porque minha mãe ficou grávida e eles não moravam juntos. E quando eu vou para morar com meu pai, quando eu faço 7 anos de idade, ele faz a mesma coisa comigo. Ele me traz para lanchonete para trabalhar com ele. Sim. Aí então, você viu a história se repetindo contigo. Eu tinha pai, mas eu não tinha um pai presente. Sim. Era um pai que não estava em casa, que não dava carinho, não dava atenção, não dava amor, não dava colo. Porque aquela ânsia de ter que trabalhar, escravo do trabalho. Desde muito cedo, eu vejo isso no meu pai. Inclusive, meu pai faleceu há poucos anos agora. Faleceu muito cedo, com 62 anos, porque não cuidou da saúde, porque trabalhava demais. E sua mãe? Minha mãe também trabalhava muito. O que ela fazia? Minha mãe na área da enfermagem. Poxa. E minha mãe trabalha numa época lá em Morrinhos que até parto as enfermeiras faziam. E nem enfermeira padrão ela era auxiliar de enfermagem, uma enfermeira técnica, né? Uma enfermeira técnica. E ela tinha que fazer coisas que às vezes só um médico fazia. Parto, por exemplo, porque não tinha assim, muitos médicos naquela época, né? E aí minha mãe trabalhando de enfermeira, meu pai trabalhando nessa lanchonete, eu fui terceirizado. Fui para ser cuidado por uma madrinha, depois por uma babá em alguns momentos. E aí eu vou desenvolvendo essa vida na rejeição, né? Por isso eu trabalho também essa cura interior, porque muitas pessoas sofrem hoje com insegurança, com medo, que não conseguem tomar decisões na vida, não conseguem crescer por causa dessa rejeição. Se eu fui rejeitado, até mesmo eu tenho um problema de falar não, de desagradar outra pessoa, porque se eu for rejeitado, eu fico com esse medo constante de ser rejeitado mais uma vez. Pois é. E aí? Aí quando eu faço meus 12, 13 anos, cara, eu descubro que tinha uma forma de chamar a atenção dos meus pais. Como? Que era ir pra rua. Como assim? Você brincava na rua? Não, 12 anos eu comecei a ir pra rua mesmo. Tipo, drogas. Sair e cair na vida. Caí na vida com 12 anos, eu já tocava violão, cantava. O que é companhia? Companhias. Fui pra rua, eu fui visto na rua, né? Me davam atenção. Mas mesmo no interior tinha esse problema de droga? Cara, tinha. É mesmo? Você acha que interior é mais tranquilo, né? Mas eu conheci já logo na lanchonete. Lembra? Sério? Meu pai me leva com 7 anos pra trabalhar mesmo. Não era um trabalho de brincadeira. Ajudar, Não, lavava banheiro, servia mesa, lavava copo. A lanchonete era muito intensa, né? E ali eu já comecei a ver algumas coisas de vício, já comecei a ver algumas coisas de maconha. E com 12 anos eu começo a sair e eu começo a conhecer as drogas aí, porque a galera que eu me enturmei era essa galera das drogas. Então, já comecei na maconha, depois veio cocaína, êxtase. Com 12, 13 anos, 14 anos já cheirava até sair sangue pelo nariz. Caramba, velho. Então, me envolvi com isso. E aí tem um agravante. E se vendo, olhando pra trás, era uma forma de chamar atenção mesmo? Total. Porque quando eu percebi a primeira vez que quando eu ia pra rua, chegava de madrugada, os meus pais ficavam preocupados, falei, cara, claro que inconsciente, eu com 12 anos nem entendia isso. Inconscientemente eu falei, cara, eu chamei atenção aqui. Eu comecei a fazer mais vezes. E aí veio as drogas, e aí veio que o traficante da cidade, cara, ele gostava de música, o maior traficante. E eu cantava e tocava. De alguma forma, ele me conheceu, não me lembro como hoje, mas eu já estava tocando nas festas da Boca de Fumo, estava tocando ali, usando o dom que Deus me deu para fazer coisas que
não agradavam a Deus, coisas terríveis. Minha vida foi dos 11 para 12 até os 15 anos, minha vida foi uma Mas você largou desgraça. estudos ou continuou estudando? Continuei estudando, mas notas horríveis, repetindo de ano. E sem perspectiva de vida? Já tinha essa altura, eu tenho 1,80, cheguei a ter 59 quilos. Caramba. Por causa Porque de droga, fiquei- comia pouco. Bebia todos os dias, É mesmo? todos os dias. Acredito eu que a questão da lanchonete influenciou muito nisso, né? Ver as pessoas bebendo a uma todo coisa instante normal, ali né? era normal. E eu queria brincar, cara. Com 7 anos eu me lembro de ter ódio do meu pai. Porque meu pai era assim, a gente ia trabalhar e ele esquecia de almoçar. A gente tomava um café da manhã, depois ele esquecia. Eu ficava com muita fome. E não podia pegar o lanche. Não? Não podia, porque tinha que vender o lanche. Ah. E aí eu pegava escondido. Às vezes eu pegava escondido, colocava um quibe assim no bolso. Eu ia pro banheiro e eu comia aquilo, às vezes com ódio. E eu cheguei a desejar a morte do meu pai algumas vezes, porque eu não queria estar ali. Eu queria estar brincando com os meus primos, 8 anos de idade, 7 anos, 9 anos. Eu queria estar na rua brincando com os primos, na minha avó. Mas é aí esse ponto onde eu me sinto usado pelo meu pai. Eu me sinto escravo do meu pai, usado por ele. Minha mãe sofria, não podia fazer nada naquela situação para não tirar a autoridade do meu pai. Mas foi um momento de muito sofrimento. E quando eu vou pra rua, com 11, 12, 13 anos, aí eu começo a ficar rebelde, né? Aí ninguém mais mandava em mim, eu começo a não querer mais ir pra lanchonete, eu ia quando queria. E quando eu ia, eu pegava o dinheiro do meu pai para depois pagar droga pros amigos, pagar bebida. E aí foi essa fase, assim, de 7 aos 15 anos de idade. Eu acredito que, como cristão católico, eu acredito que o demônio trabalhou muito para destruir a minha vida. É. Eu acredito muito que diz lá em Jeremias que Talvez. o Senhor escolheu desde o ventre da mãe. É isso que eu ia falar, porque ele sabe o plano, né? Ele sabe que você tinha uma missão. Exatamente. Acredito que ele sabia que eu era escolhido, então ele trabalhou de várias formas para me destruir. E qual que é